E aí, gente, já leram capítulo 1, 2, 3 e 4? Já refletiram? Já oraram? Está tudo em dia por aí? Se tiver tudo em dia, eu te convido a avançar agora então para o capítulo 5. Nós vamos estudar hoje o dia 5. O tema é Por Onde Começar. Então chegamos ao capítulo 5, né? No dia 5 nós vamos estudar Por Onde Começar. Esse é o nosso tema de hoje. Sabe, queridos, eu não sei se você já começou alguma vez a fazer algo que você tinha muita dificuldade para começar. Por exemplo, eu já comecei muitas vezes a fazer exercício físico, num ginásio, numa academia, enfim. Mas tem muita gente que já começou a fazer dieta, um regime, alguma coisa assim, ou que já começou a fazer alguma coisa especial na sua vida, pontual, assim, que precisava dar aquele arranque. Já percebeu que a nossa dificuldade sempre mora no mesmo lugar? A gente sempre para no mesmo ponto? Comigo, por exemplo, eu vou lá e compro as roupas ideais, eu me matriculo no horário ideal, eu faço tudo certinho. Faço uma semana, 2 semanas, e é geralmente na terceira ou na quarta semana que eu já desisto. Na primeira dificuldade eu ainda persisto, na segunda ou no máximo na terceira dificuldade eu já morro ali, não vou. Nós costumamos desistir, parar no processo, geralmente no mesmo ponto. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Porque por onde começar, a gente tem que tomar muito cuidado com esse começo, porque geralmente é o começo que nos atrapalha de chegar no final. Bom, lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 1, diz que nós seremos mudados de dentro para fora. Isso significa que não é uma mudança externa, não começa numa mudança externa, começa numa mudança interna. Nós precisamos mudar de dentro para fora. O nosso exterior vai apontar uma mudança interior. Tiago disse também que o pecado começa na mente, ou seja, dentro. Tudo que a gente faz fora já começou dentro, na nossa mente. Então, nós precisamos entender que o processo é interior, não exterior. Paulo diz que a nossa mente precisa ser transformada. Ou seja, nós estamos falando de várias situações, de várias pessoas que indicaram a mesma coisa. Que nós precisamos ter a nossa mente mudada, nós precisamos mudar de dentro para fora. Nós precisamos tratar o nosso pensamento, a nossa cabeça, a nossa mente. Porque é geralmente neste lugar que nós somos boicotados, que nós temos dificuldade de avançar por conta desse lugar. Então, muitas vezes, nós não temos domínio próprio porque o nosso pensamento já está formatado de uma forma errada. Já está transformado, já tem uma forma doente de ser, uma forma que não é saudável. Eu gosto de uma frase daquelas autoras Mary e Nancy. Elas dizem que nós precisamos pensar da forma certa para que a gente possa orar da forma certa. Por quê? Muitas vezes até a nossa oração é equivocada porque nós pensamos de forma equivocada. Gente, e isso é muito sério. Já imaginou a quantidade de oração que nós fazemos todos os dias e que não são respondidas e que não serão respondidas porque nós oramos da forma errada, porque nós pensamos da forma errada? Então, mudar a mente é algo urgente na nossa vida. É algo urgente. Nós só teremos o nosso caráter aperfeiçoado se nós mudarmos a nossa mente, se nós nos submetermos a nossa mente a Cristo, para que Ele possa mudar a nossa forma de pensar e depois, consequentemente, a nossa forma de agir. Bom, eu gosto muito do autor C.S. Lewis, porque ele costuma dizer que nós só saberemos que o quão nós somos insubmissos quando nós nos tornarmos ou nos esforçarmos para ser submissos. Nós só perceberemos o quanto nós somos orgulhosos quando nós nos esforçarmos para sermos humildes. Nós só saberemos o quanto a nossa mente é doente, o quanto ela precisa ser tratada e transformada quando nós submetermos essa mente a Cristo. Às vezes nós passamos batido com relação a isso, nós achamos que não, que a nossa mente não é tão assim, que ela não é tão feia assim, que ela não é tão doentia assim, mas é só quando nós submetermos a nossa mente, o nosso caráter a Cristo, é que nós perceberemos o quanto nós precisamos ser tratados, o quanto nós precisamos ser curados, quantas lacunas ainda tem para Cristo preencher. Quantos frutos do Espírito ainda precisam ser desenvolvidos, ainda precisam ser fortalecidos, ainda precisam ser crescidos na nossa vida.
Lembra do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3? Muitas vezes nós estamos desprotegidos. Por quê? Porque essa área da nossa vida, o nosso caráter cristão, ainda precisa ser altamente transformados. Então, concluindo esse estudo, por onde começar? Pela mente. Nós precisamos começar a tratar a nossa mente. Nós precisamos nos render a Cristo para que nossa mente seja tratada. E eu quero concluir esse dia de hoje com uma reflexão. Quais são os pensamentos que ocupam a sua mente? Quando nós precisamos tomar decisões, quando nós somos injuriadas, confrontadas, caluniadas, quando nós sofremos perseguição, quando mentem sobre nós, qual é o pensamento que toma conta da nossa mente nesse momento? Eu não quero trazer aqui à tona pensamentos que vêm nos momentos confortáveis, mas justamente nos momentos de confronto, desconfortáveis que nós passamos. Quais são os pensamentos que ocupam a nossa mente neste momento? Quero deixar essa reflexão para vocês e quero recomendar que nós possamos orar, submetendo os nossos pensamentos a Cristo neste dia. E como aquela viúva que obedeceu, e o seu azeite multiplicou,